TV Millennium, Canal 13 VHF, a TV de União da Vitória. Bem-vindos ao programa de estreia Millennium Documento. Esse programa há 2 anos consta na grade da TV, porém, somente agora conseguimos viabilizar a produção. Apresentaremos a cada semana temas marcantes da história de União da Vitória, Porto União e toda a nossa região. Nesse primeiro programa, apresentaremos a Guerra do Contestado, sob a visão de vários historiadores. E teremos conosco o professor Eloy Tonon, diretor da FAF, que estará fazendo um comentário sobre a Guerra do Contestado em União da Vitória e Porto União. Então, aguarde um instante só. Voltamos já já com o Millennium Documento. Estamos de volta então com o Millennium Documento e agora, como já falei, a gente vai conversar com o professor Eloy Tonon, que já está presente aqui no estúdio da TV Millennium, e ele vai contar um pouquinho para nós sobre a Guerra do Contestado. Mas antes, gostaria de agradecer primeiramente pela presença do professor Eloy Tonon aqui e dizer que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a FAF de União da Vitória, será uma parceira amiga do Millennium Documento. O curso de História da FAF vai ser parceira nos documentários que o Millennium Documento irá produzir. Então, seja bem-vindo, professor Eloy Tonon. O Millennium Documento está entrando no ar hoje, a estreia, o primeiro programa. Estaremos abordando a Guerra do Contestado, né, nesse primeiro programa. Mas antes eu gostaria que o senhor desse as suas boas-vindas e falasse um pouquinho sobre essa parceria que a FAF está tendo com o Millennium Documento. Antes de mais nada, eu quero parabenizar os que tiveram a ideia de criar esse Millennium Documento, que com toda certeza, como diretor da faculdade, como professor de História, só posso afirmar que trará realmente um pouco da história da nossa região, irá reemergir, recontar, reinventar alguns aspectos fundamentais que muitas vezes não estão ao alcance de todos. Então eu quero parabenizar inicialmente aos que tiveram a ideia e que estão operacionalizando essa ideia do Millennium Documento, que com toda certeza será um grande sucesso, atingirá um público acadêmico, não apenas da FAF, mas de todas as nossas faculdades aqui e de todos os interessados na verdadeira história da região. E sobre o Contestado, que é um dos movimentos mais importantes, sobre a ferrovia, sobre a navegação do Rio Iguaçu, sobre a imigração, enfim, acontecimentos históricos, movimentos sociais que são fundamentais para poder explicar um pouco e também situar a história do nosso passado hoje, para que possamos assim ter uma perspectiva dos passos futuros que nós possamos dar, né? Porque os historiadores falam, quem não conhece o seu passado não vive o presente e não tem a perspectiva da projeção do futuro da comunidade, da sociedade onde ele vive. Professor Eloy Tonon, diretor da FAF, nesta parceria em que a FAF terá aqui com o Millennium Documento. Bom, professor Eloy Tonon, vamos começar falando então um pouquinho da Guerra do Contestado, né?
A Guerra do Contestado, um fato marcante não só para a nossa região, mas é um fato que envolve nacionalmente, o Brasil todo conhece a Guerra do Contestado. Eu gostaria de fazer essa primeira pergunta para o senhor sobre os principais aspectos positivos e negativos. Bom, eu diria que a Guerra do Contestado, que alguns sociólogos chamam movimento do contestado, outros historiadores catarinenses chamam a Guerra do Contestado catarinense, os paranaenses chamam a Guerra do Contestado paranaense. A bem da verdade, sob o enfoque antropológico, sociológico, histórico, foi um movimento social. Um movimento social que se iniciou e que no final desencadeou em uma guerra, né, com perdas tanto da parte dos atacantes, que foram as forças de segurança do Paraná, de Santa Catarina, o próprio Exército Nacional, e em especial a maior perda foi para os sertanejos, que alguns historiadores também chamam de caboclos. Eu chamo de sertanejos porque à época a região era uma região praticamente um sertão, com poucos habitantes, uma densidade demográfica bastante baixa, então por isso eu chamo de sertanejos até na minha pesquisa, na minha dissertação de mestrado. Eu, respondendo à tua pergunta, eu diria que sempre que é um movimento social, que é um movimento reivindicatório, um movimento de protesto, que pode ter conotação política, pode ter uma conotação religiosa, pode ter uma conotação econômica, eu diria que o movimento contestado ele teve praticamente a simbiose do econômico, do político, do religioso, do místico. E o que restou de pontos positivos e negativos, sempre que é um movimento, uma guerra, nós diríamos até que os pontos negativos são maiores. Então eu iniciaria pelos pontos negativos, depois os poucos pontos positivos. Os pontos negativos é que o movimento contestado, fim de 1916, ele é praticamente um pouco antes de 1912 e 1914, onde ocorreu a guerra propriamente dita e a morte de cerca de 5 a 6 mil sertanejos nos combates dos redutos das Vilas Santas que estavam sediadas, onde hoje é jurisdição dos municípios de Curitibanos, Caçador. Esses combates ali levaram uma mortandade muito grande, não apenas de sertanejos, mas também de mulheres, de crianças, sertanejos homens que eu digo, guerreiros, mas mulheres, crianças, né? E os aspectos negativos também daqueles que não morreram, que eles ficaram dispersos por toda a região de Santa Catarina, e até nós temos, através de uma pesquisa histórica, comprovado que aquelas cidades de Curitibanos, Lebon Regis, Santa Cecília, Caçador, nas décadas de 20, 30 até a década de 40, foram cidades com altos índices de criminalidade. Por quê? Porque muitos daqueles sertanejos dispersos, expulsos das suas terras, tomadas, parte delas pelo capital transnacional, parte delas por projetos de colonização, parte delas incorporadas em patrimônios de coronéis latifundiários, esses homens tiveram que viver nas vilas, na periferia dessas cidades que estavam sendo iniciadas, dessas vilas. Muitos deles sem trabalho, muitos deles sem o que fazer, porque a maioria deles eram sitiantes, outros eram ervateiros, outros eram trabalhadores braçais, hoje chamados de boia-frias. E tudo isso gerou nesses locais um índice de criminalidade muito alto. Então, o resultado daqueles que perderam o seu espaço social, a sua terra, o seu trabalho, foi ir para a criminalidade. Isso foi um ponto altamente negativo, em conjunto com aquele da morte de vários sertanejos. Um outro ponto negativo que eu coloco, que me parece fundamental em história, é que na transição do período imperial para o período republicano, com a proclamação da República, e a primeira Constituição Republicana de 1891, deu muito poder aos coronéis, que eram os grandes latifundiários. E deu muito poder ao capital transnacional. E aqui nessa região se instalou a Brasil Railway Corporation, que era a Lambert, que tinha serrarias de Matos Costa, Caçador, Calmão. Deu também muita prioridade, através do amparo constitucional, a questão da incorporação das terras devolutas para os coronéis, provocando aquilo que eu falei anteriormente, a expulsão do poceiro, daquele que de fato era o dono, mas de direito não era, porque a terra não estava legalizada.
Então foi um aspecto altamente negativo que ocorreu nessa região, né? O aspecto de não valorizar o homem que estava na terra, que havia construído um espaço, que havia tido ali várias gerações, vivido nesse espaço, que era o sertanejo, o descendente afrodescendente, alguns dos próprios indígenas, alguns incorporados, uma mestiçagem com os próprios portugueses, primeiros a chegarem em Santa Catarina, eles foram excluídos, tiveram um processo excludente terrível, né? Terrível. Isso tudo me pareceu um ponto histórico, dentro da memória histórica, muito negativo no que tange ao contestado. Um outro aspecto negativo, a má vontade das oligarquias políticas de Santa Catarina, do Paraná, do próprio governo federal. Porque a questão de limites, ela durou muito tempo. Essa pendenga dos limites, a província do Paraná foi criada em 1853, sem uma definição clara dos limites. E de 1853 até 1916, portanto um período quase muito mais de meio século, ficou se discutindo no Tribunal Federal, nas instâncias estaduais de Santa Catarina do Paraná, aonde é que passavam os limites. Portanto, eram 48 mil quilômetros quadrados de terras sendo reivindicados por Santa Catarina e pelo Paraná. Então essa demora, essa morosidade, essa falta de vontade política das oligarquias estaduais, das oligarquias federais da época republicanas, causou realmente vários problemas. A constituição de parte dos coronéis, de tropas de vaquianos, que eram os verdadeiros jagunços, que eram vaquianos que assaltavam, queimavam ranchos de sertanejos sitiantes, estupravam mulheres, praticavam todo tipo de atrocidade, que depois foi colocada para os sertanejos. Então esses são os aspectos negativos. Positivamente, para concluir, eu diria que no aspecto positivo, o Paraná me parece que saiu um pouco beneficiado com o acordo de limites, né? Ou seja, um território que teoricamente teria que pertencer a Santa Catarina, uma boa parte, visto que aquele princípio do uti possidetis, o uso pelos catarinenses, o Paraná acabou abarcando, se apropriando legalmente, é claro, foi um acordo de um espaço territorial significativo. Então esse foi acho, me parece assim, o único, acho, não tenho certeza, o único aspecto positivo do movimento contestado. Muito bem, depois deste resumo que o professor Eloy fez sobre esses aspectos, quero convidá-lo a assistir algumas imagens produzidas pela TV Câmara sobre a Guerra do Contestado.
A Guerra do Contestado foi um dos conflitos mais cruéis da história do Brasil. Aqui foi o primeiro combate. O resto foi consequência. O exército venceu, o poder econômico venceu, a ordem institucional venceu, o caboclo perdeu a guerra. Nessa guerra, só eu, mas tudo morreu. Não tem mais ninguém. O grande ponto de ligação entre esta história, entre este drama social e a atualidade, é a palavra exclusão. Quando eu vim lá do Jagunço, saí bem arranjadinho, da cirola, dos cóis, da camisa colarinho. Nesta região do Brasil, a palavra contestado tem 3 grandes significados. O primeiro sentido da palavra é a questão dos limites do Brasil com a Argentina. Esta questão foi solucionada no final do século passado pelo árbitro, o presidente norte-americano, Cleveland. Os argentinos diziam que todo o oeste catarinense e o sudoeste do Paraná pertenceriam à Argentina. Aqui aconteceu esta questão política internacional. O segundo sentido da palavra é a questão dos limites entre Santa Catarina e o Paraná. Houve um acordo de limites celebrado em 1916, mediado pelo presidente da República, e do qual participaram os governadores dos 2 estados e as assembleias legislativas que ratificaram o acordo naquela ocasião. Paraná e Santa Catarina, salomonicamente, dividiram o território pelo meio. O emancipacionismo regional, essa disputa pelo domínio de quem mandava aonde, na nossa região, foi um fator assim fundamental. Por quê? Porque ele envolvia os grandes fazendeiros que ganhavam as terras devolutas dos respectivos presidentes das províncias. Mas o mais importante, e aquilo que nós temos o dever, a obrigação de resgatar, é o conflito social que, na verdade, caracteriza este terceiro e mais importante sentido da palavra contestado. A nossa estrada de ferro está intimamente ligada à Guerra do Contestado desde o início, até porque ela foi uma das causas da deflagração desse movimento. Quando iniciou o tráfico em 1912, a partir da reconstrução da ponte sobre o Rio Uruguai, que havia sido destruída, iniciou-se também a demarcação das terras marginais aos trilhos, que deveriam ser colonizadas, ou melhor dizendo, vendidas a imigrantes, e sendo vedada a venda aos homens nacionais, quer dizer, os caboclos não poderiam adquirir as terras onde eles moravam. E a estrada de ferro, então, foi um alvo dos ataques dos nossos caboclos, que partiram para arrancar trilhos, destruir as pontes e incendiar as estações ferroviárias. A ferrovia ficou com o tráfego interrompido até 1915 e só depois, então, é que iniciou-se o transporte de passageiro e o transporte das mercadorias, principalmente a madeira, que era a grande riqueza regional. A própria ferrovia foi utilizada pelo Exército Brasileiro como seu principal meio de interligação com o quartel-general das forças em operação de guerra, ligando o Rio Negro, Mafra, Portunhão e a estação de Caçador, que era a base de remuniciamento das forças militares. Esta locomotiva norte-americana, Mugul, simboliza para Santa Catarina o início do transporte ferroviário no sul do Brasil. Ela está preservada no Museu do Contestado para que esse símbolo fique para a nossa história. A ferrovia do Contestado, como chamamos hoje,
chamava-se Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. O Sindicato Farquhar foi uma instituição econômica muito poderosa na virada do século, principalmente no começo deste século. Por isso teve a concessão para a construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e o direito à exploração das margens desta ferrovia, compreendendo o seu ramal até o Porto de São Francisco. É muito compreensível que tenha recebido esta concessão ainda no Brasil do Império e esta concessão tenha sido renovada no Brasil republicano. O objetivo era ligar o sul do Brasil para um transporte mais rápido, militar, para ser eficiente em possíveis combates na Bacia do Prata. E também para promover a ocupação do sertão brasileiro. Em 2 anos se construíram os 372 quilômetros desta sinuosa ferrovia que acompanhou o Rio do Peixe, da sua nascente até a foz do Rio Uruguai, sem nenhuma obra de arte, a não ser um túnel e as pontes que eventualmente tinham que cruzar os afluentes. Foram utilizados 8.000 trabalhadores nessa estrada, um recorde no Brasil na época, e destes, logo que terminou a construção, cerca de 2.000 que haviam sido recrutados em todo o país, permaneceram na região até trazendo um novo elemento, uma nova pessoa para vir à nossa região. A Companhia Estrada de Ferro não era uma empresa isolada, ela fazia parte de um grande truste de Percival Farquhar. Ao lado dela tinha também a Brazil Development and Colonization Company, que era uma empresa do truste encarregada de fazer a venda das terras que a Estrada de Ferro tinha conseguido na sua concessão, as terras marginais aos trilhos. A Development tentou vender as terras, mas foi impedida pela própria Guerra do Contestado. A Brasil Development vendeu essas terras para empresas colonizadoras particulares. Iniciava-se aí uma nova fase na história de Santa Catarina, a história da colonização. Vamos continuar então conversando aqui com o professor Eloy Tonon, diretor da FAF. Professor Eloy, visto que com tantos aspectos negativos nessa guerra, né, aqui para a nossa região, Porto União e União da Vitória, por que dessa guerra então, se ela trouxe tantos aspectos negativos? Bom, eu já disse e repito, os aspectos negativos basicamente faltou vontade política. Faltou vontade política e houve uma omissão profunda das oligarquias republicanas estaduais e federais. Porque na nossa região, se nós podemos situar o contestado aqui, o Porto União, União da Vitória, Matos Costa, Calmon, General Carneiro, ela tem marcos significativos. Matos Costa, por exemplo, foi um centro importante no movimento contestado, porque a época era São João dos Pobres, a vila de São João dos Pobres, e ela foi atacada em 1912 por um sertanejo do Reduto, que foi o Venuto Baiano, e sofreu realmente um ataque onde famílias todas foram dizimadas, mulheres, crianças. Matos Costa também entra no contexto, porque lá existia uma serraria da Lamber, e nesse movimento de forças oficiais e de forças dos sertanejos foi incendiada essa serraria de Matos Costa, né, como represália por aquilo que o próprio capital transnacional fazia, que era a força de segurança que realmente massacrava também os sertanejos e expulsava os sertanejos das terras que eles haviam se apropriado. Quanto ao Porto União, eu diria que tem um marco histórico significativo, porque em 1912, mediante toda essa morosidade política, essa falta de vontade política da resolução da questão de limites, foi criado aqui em Porto União o Estado das Missões. Chegou a se criar o Estado das Missões aqui, onde o coronel Amazonas, que era o superintendente aqui de União da Vitória e deputado republicano, acabou ocupando provisoriamente a chefia do Estado das Missões, que durou muito pouco tempo. Foi uma duração efêmera,
mas ela ocorreu dentro do contexto da falta de definição do movimento do contestado. General Carneiro tem um marco histórico significativo por um lado e não por outro. União da Vitória foi a primeira sede de uma base aérea de guerra no Brasil. O primeiro ataque aéreo, vamos dizer, hoje seria da Força Aérea, da Aeronáutica, numa guerra no Brasil, se deu na Guerra do Contestado. Foram trazidos 3 aviões desmontados, claro que importados da França, do Rio de Janeiro, pela via ferroviária, até a União da Vitória, montados aqui, para que eles pudessem alçar voo e fazer o reconhecimento onde estavam os redutos, onde estavam as irmandades místicas que deveriam ser atacadas posteriormente pelo exército comandado por Setembrino de Carvalho. E infelizmente uma das aeronaves da época, pilotada pelo capitão Ricardo Kirk, acabou batendo numa embuia aqui no município de General Carneiro, e hoje tem um marco histórico lá, e eu diria que o capitão Ricardo Kirk até foi colocado no Panteão dos Heróis, ele tem nome de rua. Eu até diria que o capitão Matos Costa, que foi morto aqui próximo a Valões, também está no Panteão dos Heróis, tem nome de cidade. Lebon Regis, que foi um oligarca de Santa Catarina, também no Panteão dos Heróis, tem nome de cidade. A única questão que como historiador eu levanto, e que outros historiadores, como o próprio Benjamin, o próprio Edgar de Deca, e a história dos vencidos, onde é que ficou? Eu não conheço nenhuma rua com o nome de Adeodato, de Bonifácio Papudo, não conheço nenhuma rua com o nome de Maria Rosa, não conheço nenhuma rua com o nome de Chica Pelega, não conheço nenhuma rua com o nome de Elias de Moraes. Todos grandes sertanejos do sexo masculino e feminino, e que lutaram por uma causa de defesa do seu povo, de defesa do seu espaço e de defesa da sua terra. Isso historicamente é uma questão que está hoje emergindo na pesquisa histórica e está sendo levado ao debate. Eu faço isso muito na minha pesquisa, na minha dissertação de mestrado e na minha tese de doutorado. Quer dizer, procurar mostrar não apenas a história do vencedor, mas também a história do vencido, que em alguns aspectos ela ainda não foi totalmente desvendada. O que permanece na memória e no imaginário da população hoje é apenas o papel exercido pelo monge, que o monge foi o grande esteio, o grande suporte, o grande alento da época para os sertanejos. Como eles não tinham o apoio econômico do governo republicano, não tinham o apoio político das oligarquias estaduais, eles buscaram, num certo momento, o alento, o suporte, o cabide, a bengala no monge. O monge era o único que dava o alento, espiritual, místico, e a perspectiva de vida para esses sertanejos. Então isso ainda restou um pouco. Restou sim, não no Panteão dos Heróis, porque eu não conheço nenhum local com o nome de monge José Maria, João Maria, a não ser algumas grutas abandonadas, alguns poços de água, que são símbolos da passagem do monge, mas não, uma história não reservou a ele uma homenagem que reservou a alguns oligarcas e alguns coronéis que hoje estão realmente perpetuados no Panteão dos Heróis Nacionais, em detrimento daqueles que realmente foram os... Que Deus abençoe vocês tudo! Deus abençoe as crianças, porque as crianças ainda vão ver muita desgraça. E avisar a vocês que vem um tempo de muito pasto em todo o rastro. O sangue vai correr pela terra como o rio. Vocês têm que tomar providência. Mas não foi nada. Veio uma guerra muito pior. E veio uma peste de rato. Veio uma peste de chaga. E essa vamos
é que lhe cansa? Jesus disse para São Pedro que o mundo ia existir mil anos, mas que não ia passar disso. E Deus disse: façam que eu me ajudo. E o que é que vocês estão fazendo? Nada! Não há sem tomar providência! Não aí com os bichos! Mas eu aviso: a cidade Porto União vai desaparecer das águas do Iguaçu! A cidade Curitibano vai virar tapera! O sol não vai mais passar no céu! Muita desgraça diante de vocês. Guardem velas no dia de escuridão. Guardem velas no dia de escuridão. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado é o teu nome. Santificado é o teu nome. Que nós possamos seguir o teu reino. Para que nós possamos seguir o teu reino. E que seja feita a vossa vontade. Que seja feita a vossa vontade. Vamos agora apresentar para você mais um trecho desta produção da TV Câmara e você acompanha com a gente aqui no Millennium Documento. A Brasil Railway implantou no território contestado não apenas a estrada de ferro ou a Brasil Development, mas principalmente a Lumber, que foi uma empresa madeireira destinada à exploração da floresta da araucária na região contestada. A tecnologia que era exigida para aquele processo, decorrência da globalização da época, era o maior guindaste, a serraria mais competente, motor que funcionasse mais tempo, que tirasse mais madeira. Ninguém falava em replantar, falava em tirar o que tinha, que a natureza deu. E quem estivesse, por exemplo, com uma pequena propriedade de sobrevivência, uma posse na terra, essa pessoa estava ali atrapalhando a modernidade. A Lumber inicialmente instalou uma serraria na fazenda São Roque, em Calmon, para da Imbuia extrair os dormentes que seriam usados na construção da ferrovia. E logo depois iniciou a construção da grande serraria, a maior da América do Sul, até hoje nunca igualada, na localidade de Três Barras, na época então administrada pelo Estado do Paraná, 1908. E aos poucos essa madeireira foi entrando em operação e veio a devastar a floresta, que era o habitat do caboclo residente na região do contestado, de onde ele tirava a erva mate, tirava o seu alimento, pinhão, a madeira, etc. Aí a Lumber provoca a ira do caboclo, e o caboclo se revolta. O conflito social, portanto, teve como marco inaugural este choque. Uma poderosa e muito bem apoiada multinacional e a miséria, a desassistência de toda a população praticamente da região. E ninguém se iluda. O caboclo do contestado, chamado homem cor de cuia, cor de pinhão, era uma pessoa violenta. Ele tinha uma índole guerreira muito forte, porque nas suas origens estão a Revolução Farroupilha em primeiro lugar. O nosso caboclo foi na Guerra do Paraguai compondo os batalhões de voluntários da pátria organizados pelo Paraná. O nosso caboclo se envolveu na Revolução Federalista em 1893. Então ele era um homem acostumado a arma.
A mulher catarinense teve uma presença significativa em praticamente todos os momentos da Guerra do Contestado. As mulheres formavam um contingente humano muito importante dentro do Exército Encantado de São Sebastião. Lutaram ao lado dos homens cerca de 2.000 mulheres, do começo ao fim dos combates. E nós podemos destacar duas dentre elas. A menina Teodora, virgem, por ter servido a José Maria em Taquarussu, e que recebia as ordens de José Maria, que na alma cabocla significava o momento em que voltaria o Messias. E Maria Rosa, uma menina de 13 anos de idade, guerreira, valente, acostumada com as vidas do campo e acostumada com a mata. Teve experiência suficiente para comandar este exército durante muito tempo, até que sucumbiu às baionetas e aos tiros dos fuzis. As forças do capitão Potiguar, ao atravessarem o rio Caçador Grande, fuzilaram a guarda de Maria Rosa e ali ela padeceu. A Guerra do Contestado foi conhecida pelo aspecto religioso como Guerra dos Fanáticos. Não havia a presença de padres, de bispos na região, o que fez surgir a figura de benzedores, de mandraqueiros, de santos, de monges. Dentre os monges mais conhecidos que a história registrou antes da Guerra do Contestado, que influenciaram o caboclo, que o induziram a pegar armas e se revoltar contra as forças que ele chamava de opressoras, sem dúvida nenhuma, foram dois, João Maria e um José Maria. O primeiro tido como santo, o segundo como político e o terceiro como guerreiro. Mas esse, para mim, foi o que deu o maior exemplo de santidade, porque ele deu o sangue pela causa. Se você falar no monge para os inimigos, no monge para os coronéis de fazenda, ele foi um monstro, foi um demônio solto. Se falar para os sertanejos, foi um Deus. Para mim, foi um grande herói que precisa ser reverenciado. Aliás, o Brasil está precisando do Zé Maria. Com o desaparecimento de São João Maria, o primeiro grande profeta do Contestado, surgiu na região um outro profeta, que se dizia sobrinho de João Maria. Era um desertor da Polícia Militar do Paraná, Miguel Lucena de Boaventura, que adotou o codinome de José Maria. Vestiu-se como um profeta, colocou um gorro de pele de onça, armou-se e começou a ministrar ervas e beberragens e a conduzir aquele povo que circulava ali pelas margens direitas do Rio do Peixe, ainda embevecidos pelas ideias de São João Maria. O Paraná entendeu que se tratava de uma estratégia catarinense de invasão do território em litígio e mandou o regimento de segurança atacar o Zé Maria e os sertanejos que estavam em volta dele aqui no Paraná. Chefiava essa expedição um pernambucano que morava em Curitiba e que tinha pretensões políticas no futuro governo do Paraná, que era o coronel João Galberto. Esse coronel embalou uma expedição de cerca de 60 homens, armou-se de uma metralhadora Krupp e dirigiu-se para a região. Ao chegar nos campos do Irani, ele enviou um termo de rendição a José Maria, mas o fez a lápis. E José Maria não aceitou, dizendo que não reconhecia bilhetes escritos a lápis e que se preparassem para o combate.
na manhã de 22 de outubro de 1912 se deu o primeiro combate da Guerra do Contestado, daí a razão de ser o Irani o berço do contestado. A expedição João Galberto avaliou mal. A metralhadora acabou caindo no val de um arroio, perdeu-se, engasgou, não pôde mais atirar. Os soldados que lá chegaram, divididos já em duas colunas, foram cercados pelos jagunços, que partiram para uma luta de arma branca, usando porretes, e dispersaram a expedição e a massacraram. Primeiro morreu o monge, tá? Quando identificaram o monge com aquele gorro de Jaguatirica, atiraram nele. Morto o monge, localizaram João Galberto e houve uma gritaria em favor do Pica, esse desgraçado facão, que ele é o culpado de tudo. O seu enterro posteriormente nas ruas de Curitiba foi um enterro monumental, uma espécie de música de fundo que parecia que encerrava um episódio que na verdade estava apenas começando.